Boa noite, alunos. Vamos continuar nosso estudo sobre índice de Miller, agora relativo a planos, né, aplicados ao sistema cubo. No outro estudo, a gente também, fez índice de Miller relativo a direções, mas também para o sistema cubo. Então, avançando aqui, né, nós temos o exemplo de um cristal CCC, né, e o plano, né, secciona, que é a diagonal, né, do cubo. Bem, por que, né? Primeiro, por que estudar isso aqui? Né? Primeiro, eu vou ficar utilizando essas notações, né? Andar, isso aqui é um plano, né? Diagonal do cubo, ou diagonal da face. Como colocar isso num artigo científico, ou numa apresentação para um congresso, ou num relatório, né, ou numa reunião, né, técnica, fica complicado fazer isso dessa forma. Né? Então, uma maneira bem mais precisa é usar o índice de Miller. Né? Esse plano aqui, por exemplo, é identificado, né, como um zero. Okay? Então, e outra coisa, né? Normalmente os planos que interessam para a gente nesses estudos de planos cristalográficos são aqueles planos que têm a maior compactação possível. Né? Então, são chamados planos, né, mais densos, né, uma densidade planar. Tá? Então, esse plano aqui, ó, ele, né, tem uma densidade planar, né, significativa. E isso influencia em propriedades, né, como mecânicas, por exemplo, né, como as propriedades mecânicas. Então, se houver, né, uma deformação, a tendência desse plano aqui, né, que haja escorregamento, né, em relação a planos paralelos. Tá? Isso a gente vai ver mais à frente. Okay? Então eu peguei esse mesmo plano, coloquei aqui, né, para vocês verem. Está aqui em azulzinho, né? E está aqui como identificar esses planos. Né? Como identificar esse plano na figura aqui. Então, o próximo aqui mostra, né, o passo a passo. Tá? Existe a regra aqui, né, formal, né, e existe uma outra regra informal. Né? A informal é o seguinte, ó, esses eixos agora são identificados como U, V e W. Né? O X corresponde ao U, o Y ao V, o Z ao W. Então, o, o plano corta o eixo aqui, né, em, em 1, né, o X em 1, o Y em 1 e não corta o Z. Esses pontos aqui é 1 e 1 e aqui o ponto C seria 1 também. Seria 1 não, é 1 também. Então como corta aqui em 1 e aqui não corta, então aqui vai ser aparente 1, aqui vai ser também 1 e aqui como não corta vai ser 0. Fecha parênteses. Então, ó, a regra formal, né, fala para a gente botar cortou lá em 1, então vai ser 1 sobre 1. Cortou lá também o V em 1, vai ser 1 sobre 1. Cortou aqui e não cortou, né, o W, né? Ou seja, aqui, ó, o W corresponde ao Z, não cortou. Então, aqui vai ser infinito. Então, 1 sobre 1 é 0, 1 sobre 1. Desculpa, 1 dividido por 1 é 1, 1 dividido por 1 é 1 e 1 dividido por infinito é 0. Então vai ser 1, 1, 0. O mesmo que eu tinha falado antes aqui, só que isso aqui é a regra formal. Né? O problema é que a regra informal, né, ela é mais fácil de aplicar, mas ela tem limitações. Né? Há casos em que não dá para aplicar. E a regra formal dá para aplicar sempre. Ok? Então, só um instantinho corrigindo aqui, né? Esse H aqui é U, aqui o K é V e o L
é W, tá? Ok. Na pressa de digitar aqui eu acabei cometendo esse equívoco, né? U, V e W. Então, a regra formal ela pode ser aplicada, né, sempre. A regra informal, ela infelizmente não pode ser aplicada em todos os casos, tá? Então, como eu tinha falado, ó, cortou no eixo X, que corresponde ao meu U, né? É 1. Cortou no eixo Y, que corresponde ao meu V, é 1 também. Não cortou o eixo Z, né? Que aqui é paralelo, o plano azul é paralelo ao eixo Z, né? Corresponde ao meu W, então é infinito. 1 dividido por 1, 1 dividido por 1 dá 1 em 1, 1 dividido por infinito dá 0. Ok? Então, do exemplo anterior, né, a gente tem 1, 1, 0, mas poderia ficar 0, 1, 1, poderia ser 1, 0, 1, né? Ou poderia englobar, né, menos 1, menos 1, 0, menos 1, 0, menos 1, ou poderia ser menos 1, 0, 1. Quer dizer, isso tudo corresponde ao que a gente chama de família de planos. São, né, aqueles planos que fisicamente eles possuem equivalência em termos de propriedades físicas e químicas, ou seja, eles são semelhantes, né? E a gente representa essa família de planos, né, entre chaves, como está aqui, né? Então seria 1, 1, 0 na minha representação. Okay? E aqui, pessoal, eu coloquei um exercício para vocês, para vocês fazerem isso aí, tá? Então, aqui é um e-mail, tá? Aqui embaixo aqui, talvez gere alguma dúvida, é um e-mail, tá um pouquinho apagado. E não se esqueçam, desculpa, não se esqueçam que aqui, né, é 1 e 1, certo? E conforme diz a regra aqui, a gente pode deslocar, né, o plano se for necessário, tá? Deixa eu ver, deve estar falando em algum lugar isso aqui, né? O plano pode ser transladado ou pode ser deslocado, né? Desde que se mantenha um paralelismo para facilitar a identificação do mesmo. Então, né, vai ter um caso aqui, né, que o plano vai ter que ser deslocado para poder identificar, né, mais facilmente. Esse aqui a gente já fez ali em cima, né, vai ser o 1, 0. Né. Esse aqui também muito fácil de fazer. Esse aqui também, né. Esse 1,5 aqui vai gerar um número fracionário na fração, entre parênteses, né? O plano usa parênteses, ok? Quem usa colchetes é direções. E não é admitido números fracionários, né? Igual lá em direções, né? Que também não é admitido número fracionário. Acho que eu escrevi isso aqui, ó. Assim como as direções, os índices Miller para planos também não admitem frações, devendo, quando necessário, fazer a racionalização usando o mínimo de comum. Então aqui vai ter que fazer isso, né? Nesse exemplo, essa imagem aqui. E aqui é onde eu considero mais difícil se entender aqui, vai ter que fazer o translandamento, o deslocamento, vai ter que trasladar, né, o plano para poder identificar. Bom, mas nenhuma dificuldade, é muito fácil, ok? Então, né, é isso aí, bons estudos, né, vamos para frente, que tem mais coisa ainda para passar para vocês. Obrigado pela atenção a todos, boa noite.